Tudo bom com vocês? Que bom vê-los aqui novamente. É um prazer a gente estar junto para compartilhar a palavra de Deus. Eu vou iniciar da mesma forma que eu iniciei ontem, pedindo para que os irmãos colocassem, as pessoas interessadas no estudo da Bíblia em oração, né? Como eu comentei ontem, a gente teve uma cantata que foi bastante abençoada, várias famílias aceitaram, né, fazer o estudo da Bíblia. Hoje eu falei com eles pelo WhatsApp e logo a gente vai combinar então a data, o horário, a melhor forma, se online, se presencial. Então esse é um momento crítico porque geralmente muitas pessoas entram no grupo, têm a vontade, né, de estudar a Bíblia, mas depois essa vontade acaba se esvaindo, né? Alguns percalços, alguns desafios vão tomando conta e as pessoas vão saindo. Mas se os irmãos lembrarem que orem por essas pessoas para que a gente tenha a oportunidade, né, de que todas elas permaneçam aí na nossa classe bíblica que estamos fazendo, para que possam conhecer mais sobre o nosso Deus, certo? Na noite de hoje nós vamos ler um texto que é basicamente a continuação do que nós falamos ontem. Nós falamos ontem sobre Judas, certo? E o beijo da morte. O beijo da morte não especificamente a de Jesus, mas a do próprio Judas, né? Que acabou rejeitando. Logo em seguida, os eventos que acontecem ali no Getsemane, onde Judas vai trair Jesus justamente com uma ação, uma atitude que na verdade deveria demonstrar proximidade, amor, respeito, fraternidade, mas então ele usa para traí-lo. E agora, depois que toda aquela multidão, soldados que estavam com Judas, levam Jesus para o que vai acontecer noite adentro, até que a gente chegue na crucifixão. Então, eu convido os irmãos para abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 57 até o 68. Mateus capítulo 26, a partir do verso 57. Se você já encontrou, peço que você feche os olhos novamente. Vamos fazer mais uma breve oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrirmos a Tua palavra. Nesse momento, pedimos que o Senhor possa abrir nosso coração para compreender e para tomar decisões ao Teu lado. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na minha versão diz assim: Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens, que declararam: Este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e construí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: É como você disse. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu dessa vez? Até aqui. Normalmente, quando pensamos em quem rejeita Jesus, a gente pensa em pessoas distantes de Deus, né?
que talvez aparentemente, né, como citamos ontem, a gente olharia e falasse assim, bom, essa pessoa rejeita Jesus, talvez pela forma de ser, de falar, mas nesse texto, quem rejeita Jesus são aqueles que talvez menos se esperaria. São os religiosos da época, gente que ora, gente que conhece a Bíblia a fundo, que lidera espiritualmente, mesmo assim não reconhece Jesus. Isso significa que existe uma forma de viver para Deus que na prática ainda é uma forma de viver sem Jesus. Acontece que nesse evento aqui nós temos um personagem, além de Jesus ser o personagem principal, mas temos um personagem aqui que acaba conduzindo toda essa aparente investigação para encontrar alguma coisa de errado em Jesus. E esse é Caifás. Mas Caifás não é qualquer pessoa. Caifás era o sumo sacerdote da época. Na verdade, existe uma grande confusão, né? Alguns teólogos dizem que existe uma grande confusão ali teológica que acontecia naquela época, porque haviam dois sumos sacerdotes, né? O Anás e o Caifás. Vão dizer que era mais respeitado e o outro estava no cargo por direito, que era no caso de Caifás, que havia sido escolhido. Mas acontece que Caifás, ele era genro, né, de Anás, né, casado com a filha de Anás, diz os historiadores. Mas pela lei são os descendentes de Zadok, né, que deveriam ocupar aquele espaço. Isso já denota que aquela posição ali estava em bastante confusão, né, do sumo sacerdote. Mas Caifás, ele acaba conduzindo toda a questão aqui, todo o julgamento de Jesus, que acontece de noite, né? Alguns detalhes na lei diziam que, na verdade, julgamentos não poderiam acontecer dessa forma. Então, quando você vai ver de ponta a ponta, está tudo errado. Não se espera que saia algo bom disso, porque todo o processo está equivocado. Mas a grande questão, e que acaba chocando, e Mateus parece fazer questão de enfatizar aqui, é que eles não estão realmente procurando descobrir, investigar se Jesus realmente é quem diz ser e aquilo que dizem a respeito dele. Porque aqui né, Mateus enfatiza que eles procuravam um falso testemunho. Procuravam e trouxeram pessoas que mentissem a respeito de Jesus. Se bem que, como o Mateus relata aqui, eles acabaram não conseguindo usar esses testemunhos, talvez pelos absurdos que foram falados, mas a ideia aqui é que eles procuravam falsos testemunhos. Ou seja, eles não estão perdendo a fé. Na verdade, o que a gente vê aqui, eles estão protegendo o sistema deles. Eles estão protegendo aquilo que eles acreditam que seja a verdade. Caifás e os líderes, eles tinham a estrutura, eles tinham influência, eles tinham posição. E Jesus parece ameaçar tudo isso. Jesus, com o seu modo de lidar com as questões de Deus, modo de proclamar o reino de Deus e a sua justiça, tudo isso incomodava aqueles que estavam à frente, porque ele parecia não se encaixar. Então parecem se sentir ameaçados por Jesus. Então eles distorcem a verdade para talvez manter o controle, ou na mentalidade deles, né, manter a coisa certa. Portanto, aqui o que acontece não é falta de religião. Na verdade, aqui o que acontece é que a religião, nesse caso, é usada como uma ferramenta de poder, ou para manter o poder, para manter o status, para manter a influência. É fácil a gente olhar para pessoas, talvez descrentes, e taxá-las como pessoas que têm dificuldade, né, de se sujeitar a Jesus. Algumas vezes, né, pelos colégios que passei, já vi adolescentes e até mesmo adultos, né, se colocarem na seguinte posição: eu até gosto de Jesus, sabe? Ele fala umas coisas legais, faz umas coisas maneiras. Mas o problema é que as coisas que a Bíblia fala, ela na verdade tira nossa liberdade. Ela nos reprime
de curtir a vida, de desfrutar os prazeres da vida. Porque, afinal de contas, parece que Jesus ele tira o controle das pessoas. Afinal, se Jesus é o Senhor da nossa vida, provavelmente vão ter muitas áreas da nossa vida que não vão se encaixar com os seus pedidos, com as suas ordens, com a sua maneira de lidar as coisas. Mas talvez seja mais fácil identificar isso em pessoas descrentes. O grande problema e o perigo é que às vezes nós podemos encontrar essa dificuldade de entregar o controle nas mãos de Deus, inclusive na própria religião, inclusive na própria igreja. A questão é que, dessa segunda maneira, também queremos o controle, mas usamos Deus para isso, para manter o nosso próprio controle. Por exemplo, quando a gente obedece a Deus, mas a gente espera uma retribuição. É como a fala do filho mais velho, né, na parábola do filho pródigo. Ele fala: pai, a vida inteira eu estive aqui, te servi, dia e noite, e você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Portanto, é um estilo de religiosidade, de fé, que obedece esperando ser retribuído por isso. Obedece esperando algo em troca de Deus. Talvez oramos só para cumprir a obrigação. Bom, pelo menos eu orei, agora é com Deus. Ou então a gente se sente seguro por causa de Jesus, mas não por quem Ele é e o que Ele faz, mas porque a gente está fazendo as coisas certas. Eu estou no caminho certo, fazendo as coisas tudo certinho, então vai dar certo. Daí, se algo der errado na nossa vida, a gente pensa: mas como? Eu fiz tudo certo. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Isso acaba revelando o quê? Que na verdade a gente não está se rendendo a Deus. A gente está tentando negociar com Ele. A gente está obedecendo e agora Ele tem uma dívida para conosco. A gente obedece e agora Ele tem que retribuir de alguma forma. Portanto, até mesmo a religião pode ser uma forma de evitar Deus. Enquanto parece que você está buscando a Deus, na verdade o grande intuito é evitar Deus. Isso nós entramos num segundo ponto, porque Caifás então parece procurar falsas testemunhas. Ele acredita que aquilo que ele está fazendo é a verdade, é o certo, e para isso ele se vale de tudo, até de mentiras. Então agora ele olha para Jesus, não encontrando algum problema, e ele olha e fala: você é o Cristo? Eu preciso que você me fale só isso. Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é aquele rei esperado? Você é o Filho de Deus? Basicamente é isso que ele está perguntando. Porque no final das contas, todos os líderes que estavam ali também esperavam o Messias. Todos eles esperavam o Messias. Mas não como esse. Eles queriam o Messias, mas não esse que estava diante deles. Não parecia em nada com aquele Messias que eles haviam projetado. Só que acontece que no texto Jesus ele não se defende, né? Ele não joga o jogo de Caifás. Ele não se encaixa no sistema religioso que eles criaram. E isso acaba incomodando, porque, na final das contas, diante deles tem um pretenso Messias, mas que não é controlado, ou não se encaixa, né, dentro das caixinhas que eles criaram. Isso pode acontecer com a gente também. Né? A gente cria expectativas a respeito de Deus, a respeito de como Jesus lida, a respeito de como Jesus aceita as pessoas, né? E a gente costuma ditar naquilo que Jesus aceita e que não aceita, né? Não, esse tipo de pessoa, não, Deus não aceita. Não, esse tipo de pessoa, Deus aceita. E geralmente os tipos de pessoas que Deus aceita são os parecidos com a gente, né? Esse é o grande problema. Geralmente, os tipos de pessoas que a gente acha que Jesus aceita, que Deus aceita, são os que são parecidos com a gente. A presença de um Messias, do rei que estava prometido, isso confronta a nossa autonomia. Isso confronta o lugar de honra no nosso coração que queremos tomar. Porque a presença de um rei, a presença de um Messias verdadeiro,
obviamente vai definir o certo e o errado. A presença de um Messias verdadeiro, ele exige rendição. Mas a gente costuma preferir um Deus que não interfira muito na nossa agenda, mas que corrobore com as nossas ideias de como as coisas devem acontecer. E dentro da religião, da fé, isso às vezes acaba se tornando algo sutil. Você aceita Jesus desde que ele se encaixe no que você quer. Então você gosta que Jesus abençoe, mas se aparece alguma coisa de Jesus que o confronte, não, peraí, não é bem assim. Deve ter um outro jeito de olhar, deve ter um outro jeito de pensar. A gente é fácil para aceitar o perdão, mas a gente talvez evite arrependimentos profundos que nos transformam, que nos coloquem diante de um Deus que realmente desvela o nosso coração. A gente quer consolo, mas na verdade sem perder o controle. Algumas partes a gente deixa na mão de Deus, outras a gente tenta controlar. Então na verdade a gente acaba criando uma versão de Jesus menos exigente, mais previsível talvez, mais confortável, mas esse Jesus não é o real. Se o Jesus que inicialmente parece não confrontar o seu pensamento de alguma forma, provavelmente foi você quem o criou. Se o Jesus que a gente lê nas Escrituras parece não nos confrontar em alguma medida, provavelmente esse Jesus, esse Messias, foi você quem o criou. No final das contas, o que a gente vê aqui é que eles não estavam procurando realmente saber quem estava diante deles. Eles já tinham decidido. Eles só queriam uma justificativa para justamente condenar Jesus à morte. Afinal, no capítulo 11 de João, depois que a gente vê a ressurreição de Lázaro, ali mesmo eles já decidem que eles precisam matar Jesus. Porque é melhor que um morra do que toda a nação caia nas mãos dos romanos. João fala pra gente que, na verdade, Caifás nem sabia. Mas, basicamente, ele estava dizendo aquilo que Jesus realmente faria. Um morrendo no lugar de todos. Ele tomaria o nosso lugar. Mas, para isso, era preciso conhecer e se render diante desse Deus. Mas eles não queriam. Eles já decidiram. Antes mesmo de conhecer aqueles que aparentemente confrontavam o status deles, eles simplesmente já decidiram: esse homem deve ser condenado. Esse homem é réu de morte. E talvez aqui esteja o clímax desse trecho da história. Eles entendem realmente o que Jesus está dizendo. Quando Jesus ele parece afirmar: vocês vão ver em breve o Filho do Homem sentando à direita do Pai e vindo nas nuvens do céu. Eles entenderam muito bem. Eles eram estudiosos da Bíblia. A gente está falando aqui de pessoas que eram líderes, mas não qualquer líder. A gente está falando aqui do sumo sacerdote. Aquele que estava diante de Deus, aquele que representava Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Ele sabia muito bem. De acordo com Daniel 7, ele sabia que Jesus, aquele que estava diante dele, estava reivindicando a autoridade dada pelo Pai sobre toda a criação. E é justamente isso que é confrontado neles, a autoridade de Jesus. Eles entendem o que Jesus está dizendo, mas eles simplesmente rejeitaram a priori quem Jesus era. Aqui o que a gente vê não é confusão da parte deles, é escolha. Eles preferem manter a posição, o controle, o sistema, ao invés de se render a Jesus Cristo. Sabe, a gente vê isso talvez novamente, mais claramente, em alguém que a gente acha como descrente, alguém que está longe de Deus, a pessoa que tenta ser independente, viver do seu jeito, definindo a sua própria verdade. Eu resolvo minha vida, ninguém vai dizer para mim o que é certo ou errado. Mas, na verdade, quando a gente pratica tudo aquilo que comentamos, obedecendo e esperando de Deus algo em troca, a gente no final das contas está tentando salvar a si mesmo. Mas dessa vez, não rejeitando Deus, mas tentando ser correto, tentando ser disciplinado,
tentando ser moralmente melhor. Eu mereço estar bem com Deus. Mas tanto o descrente quanto o religioso nesse ponto, eles têm algo em comum. Eles não estão confiando em Jesus para salvá-los. Eles estão confiando em si mesmo. Um rejeitando a Deus e o outro obedecendo aparentemente. Tanto o que não é religioso quanto o religioso estão tentando se salvar. Um sem Deus e o outro usando Deus, mas sem se render a Jesus. E esses homens estavam rejeitando Jesus Cristo. Não porque eram contra Deus, mas porque queriam um relacionamento com Deus sem precisar se render a Jesus. E isso ainda acontece hoje, gente. Você pode estar longe de Deus, ou pode até mesmo estar dentro da igreja, mas os dois casos ainda estar vivendo sem Cristo, ainda não tendo se rendido a Ele, ainda não tendo reconhecido a nossa falha de caráter, as nossas motivações erradas, até mesmo na nossa obediência. Talvez hoje a gente perceba algo desconfortável, que a nossa vida não gira em torno de Jesus, mas de nós mesmos, da nossa própria agenda, nossos próprios objetivos, da nossa própria piedade e obediência. Talvez estejamos tentando controlar a nossa vida sem Deus, ou controlar Deus com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade. Mas a verdade é que nenhum dos dois salva, só Jesus Cristo salva. Ele não veio para negociar com você, ele veio para que você reconheça, ele veio para que você se renda. A questão de hoje não é sobre melhorar comportamento, é sobre parar de tentar se salvar sozinho. É sobre confiar realmente em Cristo. É parar de tentar se apoiar em si mesmo, seja no pecado ou seja na religião. É se render de verdade a Jesus Cristo. Essa é uma decisão que devemos tomar. Como Caifás disse sem saber, aquele que estava diante dele realmente morreu por todos, inclusive por Caifás. A grande questão é que há graça suficiente. Há graça suficiente para curar tanto a nossa pecaminosidade, ao tentar viver sem Deus, mas também a nossa religiosidade, que através da obediência tenta se salvar. Existe graça suficiente para Deus. Essa graça é alcançada justamente porque um morreu no lugar de todos. Jesus, que foi condenado, ele foi à cruz. Ele morreu por cada um de nós. E isso é uma realidade da nossa vida. Esse perdão se transforma na nossa vida porque realmente Jesus naquele momento ele se rendeu ao Pai e ele foi até o final. Como João disse, ele amou os seus até o fim. Ele amou os seus até o fim. Isso significa a morte de cruz. Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para que eu e você pudéssemos parar de dar desculpas ou parar de usar inclusive a nossa obediência, a nossa religiosidade para tentar nos salvar. Mas chegou o momento de se entregar a Jesus de verdade. Chegou o momento de parar de tentar se salvar e deixar que Cristo te transforme, que Cristo te salve. Nesse momento nós vamos ouvir mais uma música, né, do grupo, e depois eu vou encerrar com uma oração. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre
nossa obediência, uma pretensa piedade, o Senhor ainda assim nos ajuda a enxergar, né? Abre nossos olhos e derrama a sua graça sobre nós. Nesse momento, Senhor Deus, gostaríamos de reconhecer as nossas falhas diante de Ti, mas também os nossos acertos, que muitas vezes nos usamos para tentar nos salvar. Senhor Deus, toma conta da nossa vida, perdoa o nosso pecado, nos aceita. Hoje, mais uma vez, nos rendemos diante de Ti. Por favor, nos transforma. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, 7h30.